Ok, só um minutinho aqui que a minha tela deu um pane aqui. Só um minutinho. Boa noite. Os que já estão aí conosco, já tá boa a imagem, o som, tudo ok? Me responda aí, pessoal, que eu estou aqui tentando me organizar. O som tá bom, a imagem, tudo bem? Pessoal, me respondam aí, por favor. Eu tenho 2 minutos para a gente começar. 1 minuto. Ok, Isabel, obrigado então, obrigado. Ok. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né? Vamos falar um pouco sobre a transição planetária, né? A transição para uma nova era. Então, é um tema que é um tema elástico, né? Que requer aí vários estudos sobre tudo isso, né? E nós vamos ter aqui alguns minutos para a gente dialogar um pouco sobre esse trabalho maravilhoso que é essa transição planetária que a espiritualidade está fazendo no planeta Terra, né? E que já vem há alguns anos, né? Não vamos dizer que são alguns 5, 6, 7, 8 anos, né? Já estão aí desde 1857, né, que vem esse trabalho de transformação. Acreditamos que um pouco mais também, não tenhamos dúvida disso, que essa transição, essa transformação desse planeta maravilhoso vem fazendo com que ele chegue a um planeta de regeneração. Se nós formos olhar com carinho tudo isso, né, temos muita coisa a aprender. Vamos a priori fazer a nossa prece inicial para iniciarmos a nossa explanação de hoje, tá bom? Amado Jesus, irmão maior, derrama sobre nós, todos desse planeta maravilhoso, os teus bálsamos de amor. Nos dê a oportunidade de podermos cada dia mais sintonizarmos com os teus ensinamentos. Para aqueles que nesses momentos estão a sofrer nesse planeta que nós estamos também nele, que possam assim receber de ti os bálsamos para que cheguem assim a se consolarem e acreditarem mais na vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação de outrora, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite para quem chegou agora, né? E nós estamos aí
dando andamento a esse trabalho da explanação do Evangelho segundo o Espiritismo e buscarmos cada dia mais o entendimento, né, sobre a transição planetária. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos fazer a nossa colocação, nossa explanação, né? Quem quiser falar alguma coisa pode ir falando, que a gente vai dentro do nosso entendimento também, tentando passar aí para vocês o que for necessário, o que nós também soubermos, né? O que não soubermos a gente vai guardar com carinho aí e a gente pode depois discutirmos em outros momentos. Primeiramente eu vou encontrar aqui algumas coisas que já estão aqui que eu coloquei no computador e me deem somente alguns minutinhos, tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre essa transição. E queremos dizer para vocês aí com carinho que para nós aqui de Natal é sempre um prazer estar aí entrando em contato com o pessoal do Piauí, né? Lá de Teresina. E esse grupo que eu já me considero do grupo, né? E um dia eu vou aí pessoalmente, se Deus quiser, para que a gente possa se abraçar, sentir mais o nosso calor, que a gente sente só a distância de cada um de vocês aí, representados pelos trabalhadores que eu tenho contato. Então é sempre um prazer. Aqui em Natal vocês têm um irmão, né? Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz Divina e também fazemos parte da CRE-Natal, da Comissão Regional Espírita de Natal, que está trabalhando junto com a Federação Espírita de Natal, certo? Na presidência do nosso irmão Éden. Então esse é o nosso trabalho, nós somos trabalhadores do Evangelho, direcionado para o trabalho com juventude, né? O Evangelho de Jesus dentro da juventude. Então fazemos esse trabalho também na CRE-Natal, com ao auxílio, o trabalho da juventude. Ok? Bom, o tema que nós vamos estudar hoje, tentarmos falar um pouquinho, é o tema que aí está: a difícil transição para a nova era. Tá certo? Então essa nova era que nós, com carinho, acreditamos que é esse novo pensar, né? Tudo vem em torno do mundo espiritual. O mundo material, que é esse que nós estamos, ele vai se transformando, óbvio, de acordo com o plano espiritual, de acordo com a vibração. Então nós, espíritas, acreditamos e temos essa convicção que essa transformação é moral. Tá certo? Nós vamos buscar algo muito interessante para a gente poder ir fazendo o pensamento de acordo com aquilo que nós vamos conversar um pouco até 9h40, 9h45. É importante nós entendermos algo interessante, que essa transição ela não vai se dar amanhã, ou 2030, 2040, 2050, né? É uma transição que já vem de anos atrás e que ela vai mais um pouquinho para frente. E que a gente vai entendendo que essa transformação, a espiritualidade vai coordenando. E nós, espíritos encarnados, hoje, amanhã com certeza estaremos no plano espiritual, estamos aí fazendo parte desse trabalho hoje. Todos nós, né? Que sejamos nós de terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Como está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 113, né? Ou podemos falar assim, da 96 a pergunta 113, que é quando Kardec fala sobre essa evolução na escala espírita. Então, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Esses espíritos que estão aí trabalhando no planeta Terra para que ele possa, junto com essa vibração, evoluir. Mas nós pegamos aí um trabalho maravilhoso que está nas pesquisas, vamos dizer assim, né, do nosso querido Haroldo Dutra, no estudo do livro A Gênese, né, e também da Gênese Bíblica, né, onde ele vem trabalhando sobre o Velho Testamento. Para aqueles que já tiveram o carinho de se debruçar sobre esses vídeos, o vídeo 27 e 28, em especial o 28,
ele abre um debate maravilhoso sobre essa transição planetária. E é uma coisa interessante, eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo. Quem quiser buscar, busca o 27 ou 28, tá? Um desses dois está essa colocação que eu vou fazer aqui. E é importante a gente estudar, porque é um pensamento, é um estudo, melhor dizendo, que o Haroldo Dutra fez e que ele traz para nós, que é importante também nós darmos continuidade a esse estudo que ele fez. E ele traz que em 1954, pertinho, logo ali, né, 1954, quando o nosso Chico Xavier estava aí no auge da sua mediunidade, né? Já que em 54 o Chico Xavier estava com 44 anos. Então, um grupo de médiums lançaram um livro, e esse livro falava sobre a mudança do eixo terrestre e a transição planetária. Mas foram tantas coisas, o Haroldo Dutra menciona lá, tantas coisas que falaram na época, que a Legião da Boa Vontade pegou uma equipe e foi fazer uma entrevista a Chico Xavier. É muito interessante que essa entrevista, ela teve uma pergunta, que justamente era a pergunta direcionada para o livro, né? Que lá estava o livro falando sobre a destruição, sobre coisas absurdas que poderiam acontecer naquela época, 1954. E a pergunta direcionada para Emmanuel, para Chico Xavier, mas como sempre Chico Xavier começa a sua explanação falando sobre o Emmanuel que iria responder para eles. E uma coisa nos chamou a atenção nesse estudo que o Haroldo Dutra fez. Em nenhum momento Emmanuel falou que o livro estava errado, que os médiuns estavam equivocados. Em nenhum momento Emmanuel diminuiu alguém, agrediu alguém. Isso é muito importante para entendermos os espíritos superiores, né? E ele, ao contrário, ele trouxe subsídios para que aquelas pessoas que estavam entrevistando pudessem compreender melhor essa transição planetária. Porque se alguém traz algo e você não tem como contestar, como colocar algo mais, não adianta discutir, né? Então, é importante nós sabermos o quê? Alguém trouxe alguma colocação e nós temos algo mais a falar, então a gente apresenta esse algo mais. Mas não discutir sobre o porquê, quem fez, qual o problema, né? E aí essa colocação é muito importante para nós estudarmos o estudo que o Haroldo Dutra trouxe para nós sobre esse problema na época, 1954. Mas eu não vou falar sobre tudo, porque eu sei que vocês são estudiosos, né? E vão buscar lá com certeza. Estou só abrindo um lequezinho desse estudo, que Emmanuel começa a falar, a explicar para ele toda essa complexidade que é essa mudança, né? Que não vem de hoje, é milenar. Toda mudança é milenar. Mas algo muito interessante é ele falar do dia sideral. Olha que coisa interessante para a gente ver como esse leque é grande. Um dia sideral traz Emmanuel, né? Que é o dia que Jesus observa todo o planeta, né? Essa mudança, tudo isso. Um dia sideral é equivalente a 520 mil anos. 520 mil anos. Ou seja, meio-dia é 260 mil anos. Isso é de um estudo que eu fiquei maravilhado. Eu queria que vocês depois também se debruçassem um pouquinho sobre esse estudo e se aprofundassem melhor para a gente compreender toda essa mudança, como ela é olhada, né? Um dia que Jesus observa o planeta é equivalente a 520 mil anos. Então por aí já vê, como a gente observa toda essa transição, né? Toda essa mudança, tá certo? Mas, em especial, eu queria falar um pouco sobre o livro A Gênese. Para quem já teve o carinho de ler o último capítulo do livro A Gênese, nós vamos ver lá, nesse capítulo, o item A Nova Geração. E eu quero aqui trazer para vocês que está no capítulo São Chegados os Tempos, né, do livro A Gênese, e alguns tópicos nós vamos comentar
rapidinho, para a gente poder ir falando aqui e trocando as nossas ideias, né? Vejamos que coisa interessante. Lá no livro A Gênese, a nova geração, né? Ou a geração nova, como a gente queira falar. Diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente o bem se dediquem, havendo, diz aí Allan Kardec, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, as quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Bom, por aí já dá para a gente falar um pouco, né? Essa mudança, essa transformação milenar. E aí nós colocamos até para nós, não vamos nem falar dos que já foram, dos que vêm e daqueles que já partiram e que estão se preparando para vir. Vamos falar de nós hoje. A importância que é nós mudarmos o nosso pensamento para essa transição que já acontece e que está acontecendo. E que nós precisamos fazer parte dela. Porque, como diz aqui, se não modificarmos os nossos pensamentos, com certeza não faremos parte. Porque é uma mudança de vibração de encarnados na Terra e de desencarnados na Terra. Porque ao desencarnarmos, ficamos na vibração do planeta Terra. Essa vibração que nós chamamos de associação, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e de desencarnado para desencarnado e encarnado para encarnado. Então é uma associação, é uma vibração. E, como diz a leitura inicial da Gênese, do capítulo A Nova Geração, irão aí sair do planeta, né? Os encarnados e os desencarnados, para que outros habitem, para que aí possamos assim termos um novo planeta que nós chamamos de regeneração. Então essa transição, essa transformação é feita através da vibração. Então é importante que nós, cristãos, espíritas, né, e cristãos em geral, tenhamos a convicção de que para seguirmos o Cristo é necessário a mudança, a transformação moral, é necessário essa mudança íntima que nós chamamos de evolução. Como nós imaginamos e não precisamos mais de tanta informação para termos essa convicção, está em nós essa transformação. Mas por que difícil? Por que essa difícil transição? Porque ainda há em nós o orgulho e o egoísmo. Esses dois nomezinhos que ainda está impregnado em nosso íntimo, né? Porque se nós formos ver lá, se formos ler, melhor dizendo, as características da terceira ordem dessa escala espírita no Livro dos Espíritos, ainda há uma predominância da matéria sobre o espírito. E que lá diz que nós estamos com a tendência ao orgulho, ao egoísmo. Então nós estamos nessa terceira ordem. Porque na segunda ordem já há uma predominância do espírito sobre a matéria. Tá certo? Então nós estamos ainda apegados ao materialismo, ao imediatismo. E a transformação é esse desapego, é essa libertação maior da matéria, né? Então veja que interessante. Então, como diz aí logo no início da leitura, eles serão convidados, né, a se retirarem. É um convite natural, certo? Não é uma vamos dizer assim, uma expulsão, né? É um convite a se retirar, a entender melhor a vibração em que nós estamos. Se não modificarmos o nosso psique, se não transformarmos as nossas iniciativas, com certeza é natural, não teremos oportunidade de estarmos na Terra. E diz assim, ó, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismos que
aniquile de súbito uma geração. A atual, ou seja, a que nós estamos hoje, na época, né, lá na Gênesis 1868, né, a atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, mais uma vez, a gente volta a falar dessa transformação, dessa mudança de pensar. Mas como fazer isso? Como a gente começar a trabalhar hoje? Não buscarmos o amanhã, ou não ficarmos esperando que algo aconteça, né? A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que vem trazer Jesus novamente para nós, dando os ensinamentos que há 2000 anos ele trouxe, é importante entendermos que é o momento de nós começarmos a exercitarmos, colocarmos em prática. Senão, vem o choro e ranger de dentro naturalmente. Não é nada a nos agredir. É a vibração que vai mudando. Isso é muito gostoso nós frisarmos isso, né? Deus não está nos castigando. É uma lei natural. E essa lei natural é Deus. Deus, soberanamente bom e justo, é tudo no universo. Tudo é Deus. Nós estamos envolvidos nesse fluido universal. Se ele modifica o planeta Terra para melhor, nós, espíritos que aqui estamos encarnados, necessitamos dessa modificação. E vamos lá ao que nós estamos falando dentro da leitura do livro A Gênese, a geração nova. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adentramento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, não é que a gente já está pensando que vem espíritos, né? Espíritos superiores, espíritos que vão mudar tudo e a gente vai ficar só olhando. Não. É importante entender que são aqueles que habitam a Terra, que já estão abertos a mudanças, naturalmente. Tá certo? E essas mudanças são os ensinamentos que eles vão, aos poucos, entendendo, colocando em prática e modificando. Então, isso é tão interessante, porque às vezes a gente pensa, não, vão chegar espíritos superiores e vão mudar tudo. Não, somos nós, modificados, transformados. Ok? Tem um livro que pode nos auxiliar aqui encarnados, aqui onde nós estamos. É um dos, não é o livro, é um dos livros. Eu acredito que muitos de vocês já leram. Eu vou só apresentar aqui. É um livro da década de 90, né? Olha que livro maravilhoso. Manual Prático do Espírita. Então, esse é um livro que na época nós estudamos, e ainda hoje nós estudamos ele, que é um livro individual. Não é um livro para nós emprestarmos a alguém, para alguém ler, para depois a gente discutir. Cada um vai discutir, porque cada caso, ou cada um, é um mundo. E ele tem os seus exercícios individuais. Tem os exercícios em grupos, tá certo? Mas em especial, eu queria aqui falar uns tópicos bem rápido para a gente poder começar a mentalizarmos. Tem uma colocação aqui muito interessante, que é essa mudança. Como é que é feita essa mudança, né? Como é que a gente pode começar a trabalhar essa mudança? Então, ele traz para nós seis colocações sobre essa reforma íntima. Aí aqui a gente vai ver aqui algo muito interessante. Como a gente pode conhecer-se e como pode ser feita essa reforma íntima, essa transformação. E a gente precisa ver
se isso é difícil para nós ou não. Se a gente pode fazer ou não. Porque toda mudança requer algo mais. Não pode haver uma mudança do dia para a noite. Não pode haver uma mudança só porque eu gostei, só porque eu achei legal. Essa mudança tem que primeiro algo mais aparecer para mim. Uma felicidade maior, uma vontade de se transformar, né? Uma vontade de buscar outros patamares, né? Outras vibrações, tá certo? E é isso que faz com que a gente adentre esse nosso conhecimento. Vejamos aqui o que diz aqui no livro Reforma Íntima, né? Manual Prático do Espírito, que é reforma íntima em 6 perguntas que a gente faz para nós mesmos. Primeiro, o que é a reforma íntima? Tá certo? Depois, por que a reforma íntima? Para quê? Onde fazer? Quando fazer? Como fazer? Então, a gente já pergunta a nós mesmos como isso vai ser feito. Essa transformação. Onde fazer? Como fazer? Para que fazer? Como isso é muito interessante, né? Então a gente vê que é necessário, nesse transformar-se, primeiramente a gente se autoanalisar. E ele vem trazendo para nós aqui algo interessante também, que é apresentar a nós essas deficiências que nós temos, ou seja, os vícios. Aí ele vem trazendo esses vícios, mostrando para nós esses vícios, e coisa gostosa, depois ele apresenta também as virtudes. Quais são as virtudes que nós já temos e que nós almejamos ter? E entre essas virtudes, eu queria ler algumas bem rápidas para nós, que são a humildade, a sobriedade, a resignação, a piedade, a beneficência, a afabilidade, a doçura, a tolerância, a compreensão, o perdão, o companheirismo, a renúncia, a indulgência, a paciência, a mansuetude, a vigilância, a abnegação, a dedicação, o devotamento. E aí ele vai trazendo para a gente um bocado de virtudes que nós já precisamos trabalhar. Ontem precisamos trabalhar, amanhã precisamos trabalhar sempre. Porque essa transformação, esse mundo de regeneração, ele já está acontecendo, sim. Porque nós estamos encontrando espíritos que já estão trazendo aí exemplos maravilhosos de amor. E é aí onde nós também entramos. É aí onde nós também fazemos parte. Porque se estamos no planeta, é porque já fazemos parte dele. E é uma sequência natural de amor. Aqueles que estão querendo espelhar-se, é muito simples. Busquemos Emmanuel, na época de Jesus, como Públio Lentulus, né? E depois a gente vê Emmanuel na sua atualidade, da época de Chico Xavier. 1920, 1930, 40, 50, até o desencarne de Chico Xavier. Então, essa mudança, essa transformação de Emmanuel na época do Cristo até o Emmanuel do século XX. Né? Como é importante a gente ver isso aí. Mas temos também a mudança de Paulo, o Saulo para Paulo. Tá bom? É sinal que esses espíritos vieram para dar o seu testemunho. E nós temos esses exemplos para dizer que nós também podemos ser esses que marcam que somos o Evangelho vivo do Cristo. Tá ok? Então vamos lá agora novamente ao livro A Gênese, tá bom? E diz assim: por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fontes mais puras. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões, nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhe descerrar os olhos. Para isso que aí vem o que não podia ver na terra. Olha que coisa interessante isso aí. Tem um capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? Olha que coisa interessante como é isso aí. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí vem aqui o livro A Gênese e diz que às vezes nós já somos uma pessoa do bem, já somos um homem do bem, mas que o momento no corpo, na matéria, ainda está bloqueando a gente.
a teimosia, o egoísmo, o orgulho. Algo que ainda não tem como a gente no planeta, ou seja, a gente encarnado, a gente possa progredir. E aí vem o desencarne natural, tá bom? Esse desencarne que a gente viu agora com essa pandemia, essa coletividade de pessoas que desencarnam. Que dado é por acaso? Não existe Jesus, ou melhor dizendo, Deus, vindo para dar o seu testemunho de força, de desencarne coletivo. Não. O momento do desencarne coletivo. E diz o que aqui a nós a leitura, que é importante nós fazermos a leitura na íntegra, para podermos compreender. Aqui estamos só dialogando, né? Diz que ao desencarnar no plano espiritual, a gente vai entender melhor algo que no plano material a gente não entendia. Era mais difícil. Então desencarna, volta para o plano, recebe uma aula, vamos falar assim, mais simples, tá bom? Um entendimento da espiritualidade e desperta para reencarnar. Veja que maravilha. Só que esse despertar e reencarnar não é do dia para a noite. Demora alguns dias, mas é importante para nós. Tá certo? Então desencarna, recebe a elucidação, compreende, vê a responsabilidade que tem e reencarna para dar continuidade. Então, o desencarne para nós espíritas não é o acabar, não é o finalizar, é o sair da matéria, deixa-se a matéria e dá continuidade ao conhecimento. Mas isso não é um conhecimento, ou isso não é uma colocação da doutrina espírita. O próprio Cristo falou lá em João que o que é carne, o que é espírito. A carne por si só perece e o espírito vivifica. Olha que coisa maravilhosa, né? Então isso é o Cristo nos elucidando, está lá em João, para quem quiser ver. Mas voltando ao livro A Gênese da Nova Geração, veja o que é que diz aí Kardec para nós. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas posições morais. Olha que maravilha, tá certo? Como Jesus é maravilhoso. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando em sentido de outra maneira. Isso é muito interessante. Que foi feita uma pergunta a Chico Xavier e a resposta foi simples, a resposta foi de Emmanuel. Porque o Espiritismo nasceu na França e hoje tem essa potência no Brasil. Tá certo? E a pergunta foi uma pergunta inteligente, já que o Brasil hoje é esse centro da doutrina espírita, né? O Brasil, essa força maior da doutrina espírita é no Brasil. E como é que nasce? Por que não desenvolveu na França, né? Aí a resposta é bem simples. Lá eles desencarnam, ou desencarnaram, e reencarnaram no Brasil para dar continuidade. É simples a resposta, né? A resposta de Emmanuel não é essa coisa tão... É uma resposta lógica. Nós não acabamos. Desencarnamos, reencarnamos. Então desencarnamos na França, reencarnamos no Brasil para dar continuidade. E aí, o que é que diz aqui a Gênese? Que não são novos espíritos que vêm para o planeta. São os espíritos que melhoram o seu conhecimento, reencarnam e dão continuidade. Isso é importante para nós. E dando continuidade diz assim, os incrédulos, olha Kardec como foi bem direto no livro A Gênese, os incrédulos rirão dessas coisas e os qualificarão de quimeras. Mas digam os que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, e então que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Por que essa colocação de Kardec no final? Porque a lei é natural. A lei não vai perguntar a gente o que ela deve fazer. A lei de Deus é uma continuidade, é uma crescente. E somos nós que crescemos também. Somos nós que vamos em busca desse macro. É o micro que vai ao macro, ou seja, o crescimento espiritual.
A doutrina espírita, que nos traz esse manancial de maravilhas, né, de conhecimento, que é a imortalidade da alma, a reencarnação, e através da comunicabilidade dos espíritos é que nós temos essa convicção, dessa certeza da mudança, dessa transformação. Não poderemos jamais deixarmos de falar da importância do Cristo em nossa vida. E para que a gente possa cada vez mais ouvir Jesus, para que a gente possa cada vez mais sentir esse hálito doce do Cristo no planeta Terra, já que Ele é o nosso governador do planeta, né? O Cristo que governa o planeta é Jesus. Nós precisamos evoluir mais. Senão a gente vai perdendo, certo? Esse contato com o Rabi da Galileia. E aí vem a saudade. E a saudade causa a depressão, a tristeza, a isolar-se, né? Por quê? Porque o Cristo doce não está dentro de mim, fazendo com que eu sinta esse sabor maravilhoso do cantor Jesus. É importante sentirmos que cada vez que nós evoluímos, mais nos aproximamos de Jesus. Por que isso? Porque ele falou que iria esperar a gente. Então somos nós que vamos ao Cristo. Essa transformação do planeta vai fazer com que a gente se aproxime mais de Jesus, sinta mais o Cristo, vivencie mais o Mestre, e que sejamos nós aqueles trabalhadores, os pequenos trabalhadores, mas os felizes trabalhadores. Ainda no planeta de problemas, porque como nós falamos, como nós estudamos, como a doutrina espírita nos traz, e hoje a literatura espírita nos informa, é importante sabermos que esse planeta de provas e expiação é um planeta onde está nos elucidando, onde nós estamos aprendendo mais. Não é um planeta de tristeza, não é um planeta de sofrimento, é um planeta de aprendizado. Mas o planeta de regeneração não vai deixar de ser um planeta de aprendizado. Esses aprendizes, que somos nós mesmos, vamos ser aqueles aprendizes mais felizes. É importante entendermos isso, porque a tristeza ela não pode mais fazer parte do nosso cotidiano. Os problemas sim, a tristeza não. O trabalhador de Jesus ele tem por si só que buscar a alegria íntima. A alegria que é aquele que convive com Cristo. E conviver com Cristo é ser feliz. Volto a dizer, com problemas. Ser feliz com problemas é acreditar que nós podemos cada dia mais solucionar esses problemas. Porque nós somos capazes de tudo isso. Não podemos jamais esquecer que ele disse que veio nos aliviar. Vinde a mim, que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Não há como nós não termos essa certeza de que ele veio nos aliviar. Não solucionar os nossos problemas. Quem soluciona os nossos problemas somos nós. O Cristo veio dar o caminho da verdade e da vida. Mas quem vai adentrar esse caminho, quem vai vivenciar esse caminho, somos nós. Esses espíritos que já estamos com Cristo. Nós somos espíritos que já temos a certeza que Ele é o nosso governador. Há planos, e a literatura espírita nos diz, há mundos que ainda não receberam Jesus. Tem uma ideia do Cristo. Vêm os espíritos como veio na terra, aqueles espíritos que diziam que o Mestre viria. Ele vem aí. Ele vem aí. Mas nós, do planeta Terra, ele já passou há 2000 anos. Para sermos precisos, há 2022 anos. Que ele passou, deixou o rastro de amor e nós estamos seguindo. E para seguirmos mais, temos que amar mais. Essa transformação, essa transição é a aproximação de Jesus. E quem não quer se aproximar de Jesus? Agora, para se aproximar de Jesus, tem que vestir uma nova roupa. Essa roupagem menos pesada, que chama-se perfeição. Não é chegar à perfeição, é sermos mais perfeitos. Quanto mais perfeito, menos matéria. Voltando do início do nosso diálogo, da pergunta 96,
a pergunta 113 do Livro dos Espíritos, que é essa evolução espiritual. Entendemos algo muito importante para nós. Como estamos no planeta Terra porque ainda somos muito atrasados. Ainda sofremos porque somos teimosos. Quando amarmos mais, menos sofrimento. Quando amarmos mais, não temos mais essa matéria tão grotescas. Participamos aí de outros planos. E esses planos são planos, com certeza, menos doloridos. Mais amor, Jesus mais presentes. E por que não fazemos parte dela? Só depende de nós. Somos aqueles que fomos escolhidos para trabalharmos com Cristo. Né? Os vasos escolhidos. Por que não somos também os vasos escolhidos? Só Paulo de Tarso? Somos os vasos menores, né? Tem os vasos maiores. Nós somos os vasos menores. Mas não temos dúvidas que somos importantes para Jesus. Para finalizarmos, não deixemos jamais de estudarmos a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. Que aí, o livro da Gênese, né? Que vem trazendo para nós essa complementação, que nós já lemos anteriormente, é uma pergunta que Kardec faz muito inteligente aos espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha que pergunta inteligente, né? E lá na Gênese fala de uma nova era, ou seja, dando um complemento da resposta da pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. E olha como a espiritualidade responde para Kardec, e nós precisamos estudar essa pergunta e penetrar nessa resposta dos Espíritos, que ele diz logo de início, ó, o bem reinará na Terra quando, entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, quando é que a Terra vai ser feliz? Quando o bem predominar. Quando lá estiver o sentimento do bem. Quando não reinar mais o egoísmo, o orgulho, que ainda está no nosso planeta Terra. Então, o caminho está dado. Jesus trouxe o caminho para nós. A doutrina espírita lembra para nós o caminho. E como a gente ser feliz? Não é a gente sair rindo no meio da rua. A felicidade está em nós enfrentarmos os problemas com raciocínio lógico. Né? É um problema que é meu. Eu sou um espírito que tem um arquivo. E se em outrora eu era mais ainda sem entendimento, eu trago esse arquivo para hoje eu trabalhar ele para amanhã eu ser mais feliz. É simples, a doutrina espírita é simples. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É Jesus novamente. Jesus é o Deus com D minúsculo. Né? Eu e o Pai somos um. Mas o Pai é maior que eu. Ou seja, aquilo que vem do fruto universal, aquelas ideias de Deus, Jesus capta naturalmente e coloca em prática na íntegra. Não tem mais ou menos, não tem dúvida. Ele coloca em prática na íntegra, que é o objetivo de chegarmos à perfeição. E quando chegarmos à perfeição, tem outro objetivo. Chegarmos aos espíritos crísticos, que é um outro patamar, uma outra evolução. Né? Jesus é um desses espíritos crísticos que está aí hoje coordenando o nosso planeta. Essas colocações são de Emmanuel para nós. E nós temos que ter essa convicção que há espíritos de envergadura altíssima em busca de Jesus. Né? E há espíritos que, chegando a Jesus, tem esses que vão em busca de Deus, da lei universal, de entender mais essa lei, o fluido universal que rege todo o universo. Tudo vem da criação divina. Nós somos co-criadores. Criador, só Deus. Então, nós entendemos isso, vamos ver como é maravilhoso a divindade. Como a gente deve amar cada vez mais. Por isso, diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus. Ou seja, ter a certeza da divindade. Ter a certeza que algo coordena o universo. Que nada está solto. Se nada está solto, algo coordena o planeta Terra. Aí eu trago aí Jesus, que é o governador do planeta.
E ele tem os seus ministros. E tem os espíritos que nos orientam. E nós sabemos que cada um de nós temos um anjo guardião. Que maravilha! Ninguém está solto no universo. Nós não estamos soltos no planeta Terra. Nós temos um anjo guardião que nos elucida. Cabe a nós buscarmos essa sintonia com eles para recebermos as orientações superiores. Então, queridos irmãos, essa transição, fechando nosso raciocínio, nada mais é do que a transformação dos espíritos. A transformação íntima de cada um, a transformação moral. Lembrando, o estudo do livro A Gênese do Velho Testamento, na pessoa de Haroldo Dutra, o item ou vídeo 28 e 29, nós vamos encontrar uma colocação dessa que eu falei, de um dia sideral é equivalente a 520 mil anos. Vamos buscar isso para a gente ficar maravilhados com esse estudo, tá certo? Eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, essa paciência de nos ouvir, de assistir às nossas colocações, sabendo dos nossos limites, né? Mas dizer a vocês que para mim é uma alegria. Esse tema ele é um tema amplo, que nós estamos só trazendo aí uma colocaçãozinha pequena, mas aqueles que gostam de estudar a doutrina, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde lá a gente pode se aprofundar melhor nesses temas. Então, para mim é um momento de alegria, para mim é um momento sempre de amor estar com vocês, tá bom? E lembre-se, um dia nós vamos estar mais juntos aí. Tenhamos fé nisso, tá certo? Muito obrigado. Vamos agora fazer a nossa prece final de agradecimento a esse momento que nós relembramos Jesus, que nós aprofundamos um pouco, aguçamos mais a nossa vontade de crescer, de evoluir, porque todas as vezes que nós falamos em algo mais, falamos em Jesus. E nós estamos em busca de chegarmos a Ele. Chegar a Jesus é ser mais feliz. Chegar a Jesus é ser mais evoluído. Chegar a Jesus é estar num planeta melhor. E o próximo planeta chama-se um planeta de regeneração. Vamos até ele. Vamos em busca dele sem medo de sermos felizes. Porque hoje somos felizes na Terra. Amanhã seremos felizes nesse mundo de regeneração que também é a Terra. Mas em evolução constante e milenar, chegaremos em outros planos mais evoluídos, menos materializados. E lá vamos ouvir novamente falar em Jesus. Porque enquanto não chegarmos a ele, vamos ouvir falar sobre ele. E quando chegarmos nele, recebermos aquele abraço doce que só ele tem, ele vai nos mostrar o caminho para nós nos deliciarmos mais e mais na evolução em busca da perfeição relativa. Tá certo? Então vamos orar um pouco. Vamos dizer assim: querido irmão maior Jesus, como é bom te relembrar. Como é bom sentir que tu és realmente o nosso governador. Que tu és o caminho da verdade e da vida. Que tu és o bálsamo doce para que a gente possa amenizar nossas dores. Que és o nosso holofote, a nossa grande estrela. Que és, acima de tudo, a nossa paz e a nossa alegria. Ajuda-nos, Senhor, a superar os nossos problemas pequenos, porque sabemos que contigo tudo é mais suave. E com a pressa que tu nos ensinaste, elevando o pensamento mais ainda àqueles desencarnados que estão a nos ouvir e a sentir as vibrações de cada um de nós que aqui estamos, que possamos assim relembrar tuas palavras de carinho, de amor e, acima de tudo, as palavras curadoras. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, querido irmão maior Jesus, cairmos em tentação de outrora, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz, meus irmãos, muito obrigado, e em breve nos veremos novamente. Que assim seja.